Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo sobre adoração. E eu quero fazer um paralelo entre dois adoradores, Uza de um lado e Obed-Edom do outro. Nós vamos ver em 1 Crônicas 15 uma história muito intrigante. O rei Davi resolve trazer a arca da aliança para Jerusalém, onde estava na casa de Abinadab, pai de Uza, Aio, Eleazar, por uns 20 anos, e resolve trazer. E ali eles pegam a arca, esquecendo das regras para se trazer a arca, quiseram trazer como os filisteus devolveram a ela. Existia uma regra, enfim. E no meio do caminho, aquela alegria de se trazer a arca, num determinado período, a arca está sendo trazida em carros de animais, puxada por bois, e ela dá uma deslizada, no caminho das pedras dá uma deslizada, e Uza coloca a mão na arca e ele é dissipado, ele é exterminado imediatamente, e o rei Davi se espanta com aquilo. E provavelmente aquele local, porque não foi aleatoriamente que se escolheu a casa de Obed-Edom, provavelmente ali era uma província dos levitas. Os levitas não tinham herança e eles moravam nas proximidades do templo. Eles eram, a tribo de Levi não tem herança, eles recebiam donativos, doações das pessoas do templo, eles não tinham terra. Eles eram sustentados pelo templo, pelos dízimos, pelas ofertas, pelos mantimentos que eram enviados ao templo. Enfim. E nesse contexto, Davi avista a casa de Obed-Edom, nesta província. Provavelmente Asaf também deveria morar naquela região, e pede para que leve a arca da aliança naquele local. Levando, e a história diz que, mesmo sendo da tribo de Levi, Obed-Edom vivia numa circunstância difícil, mulher estéril, terra infértil, os animais não prosperavam, e enfim. E nesse contexto, a arca é levada, depois de Uza ser exterminado, aquele susto, aí se entristeceu, todo mundo ficou espantado, Poxa, um levita, O que aconteceu? E é levado para a casa de Obed-Edom. Saiu da casa de Abinadab, pai de Uza, que estava por 20 anos, e foi para a casa de Abinadab. Chegando na casa de Abinadab, ele entrou numa adoração tremenda, Entrou num processo diferente, E por 3 meses a vida dele foi completamente mudada, Alguns dizem que até nesse período a mulher dele até engravidou, mudou a plantação, e veio a notícia: olha, Deus abençoou Obed-Edom, chegou até o rei, mas a arca iria para Jerusalém. E nesse contexto a arca vai para Jerusalém, mas aí algo interessante acontece. Obed-Edom se envolve com a presença de Deus numa reverência que não estava acontecendo na casa de Abinadab. Ele se derrama na presença de Deus. E nesse contexto, ele começa a trabalhar, Você vai ver em, acho que se eu não estiver enganado, é 1 Crônicas 15, 18. Você vai ver uma relação de porteiros e está lá Obed-Edom trabalhando. Ele sentiu a presença de Deus e já despertou o desejo de trabalhar pela presença de Deus. Está lá, ele como porteiro, você vai ver uma relação, Eliabe, Matitias, Jeiel e o nome de Obed-Edom lá, já se envolvendo com a presença de Deus. Passa mais um período, acho que provavelmente, eu não me lembro direito, acho que deve ser 1 Crônicas 16, 5. Tá os músicos lá, Tem alguns nomes repetitivos, Matitias, Elial, e quem está lá de porteiro, ele já está lá com alaúdes, harpas, tocando para a presença de Deus. Olha que coisa interessante, aquela pessoa que se envolveu com a presença de Deus, começou a trabalhar de porteiro e já estava tocando para Deus, coisa tremenda, Eu vou finalizar. E olha que coisa mais intrigante ainda, nesse processo de receber a presença de Deus na casa dele, a vida dele transformada, virou porteiro, virou músico, e agora ele alcançou o ápice. Porque você vai ver em 2 Crônicas, eu acho que é 2 Crônicas, se eu não estiver enganado, é 2 Crônicas 25, 24. Você confirma aí, por favor, dá uma lida na Bíblia aí. Vai ver Obed-Edom cuidando dos tesouros do rei. As chaves dos tesouros do rei estavam na mão de Obed-Edom. Que coisa tremenda. Para finalizar, vamos compreender. Uza significa força. Se deu mal, A palavra de Deus nos diz: maldito o homem que confia no homem e na força do teu braço. Aqueles que querem carregar a presença de Deus com métodos coach,
com métodos empresarial. Hoje em dia tem até chamadinha na internet. Eu ajudo a tua igreja a crescer com sistemas virtual, força do homem. Cuidado, cuidado. Tá tocando na presença de Deus de forma errada. Então, usa significa força. E olha Obed-Edom. Obed-Edom significa aquele que serve e adora. E esse toma posse da chave dos tesouros do rei. Portas abertas, né? Então, e olha o que fala. O que Deus procura? Os verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Então, a minha pergunta para finalizar é: que tipo de adorador você é? Usa, que quer carregar a presença de Deus com a força do teu braço, coach, métodos digitais e pipipi, ou como um adorador que se derrama na presença de Deus? Veja o que acontece com cada um e segue o teu caminho. Pega a visão do canal do Guerreiro.